Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. E eu espero que vocês estejam aí já concentrados e apostos para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Vocês já estão vendo aí o tema da nossa aula de hoje, sexto ano, que é identificar as partes essenciais de um texto, tá? Vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre isso, vamos saber qual é o gênero que nós vamos trabalhar na aula de hoje e saber também qual habilidade a gente vai aprender, a gente vai adquirir a partir de agora, tá bom? Estamos prontos? Pois vamos lá. Aqui está, continuaremos estudando o gênero esquema. Vocês estão fazendo o que eu pedi na última aula? Que a partir de agora, quando fossem estudar os assuntos que os professores de vocês passassem, vocês iriam produzir esquemas para facilitar o aprendizado? Olha lá, apliquem todo esse conhecimento que eu vou passando para vocês, tá bom? Então, o gênero continua sendo esquema e a nossa habilidade de hoje é essa aqui: grifar as partes essenciais do texto, conforme objetivos de leitura e tomar notas marginais, a fim de facilitar a compreensão do texto e a sistematização de conteúdos e informações. Essa habilidade aqui casa direitinho com o gênero que a gente está estudando, tá? Eu disse para vocês que o esquema ele facilita muito a compreensão de vocês. E essa habilidade aqui diz exatamente o que você tem que fazer quando for estudar um texto, quando for ler um texto, quando for compreender um texto, tá bom? A gente vai já trabalhar mais sobre ela. Mas antes, vamos ao nosso projeto de fluência. Estão lembrados? Só reforçando mais uma vez, como sempre. Primeiro dia, leitura silenciosa, só com os olhos, só com o pensamento, tá? Segundo dia, aquela leitura em voz alta. Lê para alguém que está aí na sua casa, tá bom? Se você estiver só, estiver no seu quarto, lê em voz alta de forma que você escute o que está lendo, tá bom? E no terceiro dia, a leitura cronometrada, que é aquela que você vai medir o tempo que você está levando para fazer a leitura desses textos. Vocês têm observado? Estão lendo em uma velocidade maior ou menor? Como é que está funcionando? Vão observando, tá bom? Ao final dessa leitura cronometrada, irão preencher o nosso quadro. Como é que está o quadro de vocês aí no caderno? Já está quase completo, não é? A gente vai completar agora com as informações do texto de fluência dessa semana. Onde tem dia, você vai colocar a data que fez a leitura cronometrada. Onde tem título do texto, é o título do texto de fluência que você vai escrever aí. Tempo, a coluninha do tempo, você vai dizer quanto tempo levou para ler esse texto. E na última coluna, você vai dizer o que entendeu da leitura do texto, tá bom? Ao final aí de no mínimo 3 leituras, você terá compreendido o texto e saberá o que colocar, tá bom? E qual é o texto de fluência desta semana? Aqui está. Funcionário adota beija-flor. O que será isso, hein? Vamos lá? Acompanhe a leitura. Vocês vão acompanhar a leitura silenciosamente. Eu vou fazer aqui em voz alta, tá bom? Quem mora no bairro do Jaçanã, na cidade de São Paulo, certamente poderá ver o funcionário público. Jerônimo Márcio Coraci, 46 anos, passeando com seu beija-flor de estimação empoleirado em uma varinha de madeira. O passarinho foi resgatado por Coraci há 3 meses, logo depois de uma enxurrada. Não tinha nem penas quando Coraci e seus colegas o encontraram todo molhado. A sala das telefonistas serviu de primeira casa para o bichinho, que logo recebeu o apelido de Barnabé. A ave aprendeu a matar a fome com o mel que vinha em uma seringa. Além do mel, Barnabé passou a se alimentar de pólen fresco. Nos passeios que dá com seu dono, o pássaro nem precisa fazer esforço. É Coraci quem levanta o braço para que Barnabé encoste seu bico na flor. O folgado beija-flor tem até as suas flores preferidas. Coraci dá 2 passeios diários com Barnabé. Um às 6h30 e outro às 17 horas, na volta do trabalho. O dono do bichinho diz que tem que se preparar para a tristeza que vai sentir no dia em que Barnabé resolver voar e partir. Então tá aí o textinho de fluência desta semana. Vocês irão fazer como recomendado, leitura silenciosa, depois leitura em voz alta e por fim a leitura cronometrada e depois preencher aquele quadrinho, certo? Pratiquem, quanto mais vocês leem, mais fluentes ficam.
E o fato de ser fluente ajuda na compreensão do texto, vai facilitar ainda mais o seu entendimento do texto que você está lendo, tá bom? Passado aí essa fase do nosso projeto de fluência, vamos agora para o assunto da nossa aula de hoje. Vamos começar estudando um pouquinho mais, entendendo um pouco mais sobre a nossa habilidade de hoje. Vamos repeti-la? Olha só, grifar as partes essenciais do texto conforme objetivos de leitura e tomar notas, a fim de facilitar a compreensão do texto e a sistematização de conteúdos e informações. Eu já até comecei a fazer isso, observem, já comecei a grifar aí as partes essenciais desse texto que a gente está lendo, já comecei a destacar o que realmente nos interessa. Então, o que a habilidade propõe? Que você, a partir de agora, quando for ler um texto, quando for estudar um texto, que você saia grifando as partes essenciais do texto. Aquilo que você diz, olha, isso aqui eu não posso esquecer, isso aqui eu tenho que lembrar, é uma coisa importante, tem que ficar gravadinho aqui na minha cabeça, então você grifa, tá? Tomar notas, ali as margens, né, por isso que está o nome aí, marginaliais, nas margens do texto você pode anotar coisas que vai facilitar a sua compreensão depois quando você retomar o texto. Imagine que você não esteja lendo o texto e encontre uma palavra que você não sabe o sentido, não sabe o significado. Então você procura ali o significado e já puxa uma setinha e anota do lado, tá? Ou algo que você leu e você pode anotar do lado como você compreendeu, tá? O que você entendeu daquilo que leu. Então você pode fazer isso. Grifa as partes importantes e vai anotando do lado o que você considerar necessário ter ali, tá? Por que isso é importante? Para que a gente deve fazer isso? A fim de facilitar a compreensão do texto e a sistematização de conteúdos e informações. Se você faz isso, você vai ter mais facilidade de compreender aquele texto. Em outro momento que você retornar a ele, vai ficar bem mais claro e bem mais fácil, tá bom? Então vamos lá? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente observar. Imagine que esse seja o texto que o professor passou para você. A água. A água é um recurso natural abundante, porém finito. Isto quer dizer que pode acabar se não for bem cuidada e por isso devemos utilizá-la com responsabilidade. Nem toda a água do planeta pode ser usada para consumo humano. Somente 2% está disponível para este fim. Segundo a ONU, Organização Mundial das Nações, o consumo da água aumentou muito no século XXI. Sem alternativa para aumentar a oferta de água disponível ao consumo, a melhor maneira de oferecer o recurso a todos é poupar. Hoje, o Brasil detém 15% da água doce do planeta. Entre as principais fontes de água potável no país está o aquífero Guarani, que ocupa 2/3 de todo o território nacional, dividido entre os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Imagine que esse seja o texto que você está estudando. Você faz uma primeira leitura, como eu fiz aqui, depois ler novamente o texto, só que desta vez você vai grifando as partes mais importantes. Por exemplo, a água é um recurso natural, finito, né? Tem fim, acaba. O que mais que a gente pode grifar aqui? Somente 2% está disponível para o consumo, certo? O que a gente deve fazer? Poupar. Fontes de água potável no país, aquífero Guarani, tá bom? Onde que a gente encontra esse aquífero Guarani? Nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então você sai grifando mesmo, pega o seu lapisinho e vai fazendo isso, tá? Nas partes que você considerar mais importantes. Além de grifar, você pode tomar notas, colocar ali do lado que você compreendeu, o significado de uma palavra, algo que te remeteu a alguma outra coisa, que relembrou, tá bom? Ou você pode já aplicar o nosso gênero textual, né? A partir disso, você pode fazer um esquema que vai facilitar ainda mais sua vida, né? Eu fiz um aqui desse texto pra gente. Olha só, pegando as partes que eu grifei no texto que eu considero essenciais, tá? Título, água, não é isso? O que a gente viu lá? A água é um recurso natural, tá bom? É abundante, tem bastante, mas
é finito, pode acabar se a gente não poupar, se a gente não usar com responsabilidade, tá? Então, essa água, que é um recurso natural e finito, apenas 2% está disponível para o consumo. Se só 2% está disponível para o consumo, então eu tenho que usá-la com responsabilidade, eu tenho que poupar, eu tenho que ter cuidado, porque um dia pode acabar, não é? E a gente não consegue sobreviver sem esse recurso natural. O que a gente viu mais lá no texto? Que nós temos aí o aquífero Guarani, não é? Que é a principal fonte de água potável no nosso país, que está distribuído em quais estados? E aí já coloquei ali do lado. Percebem como facilita a compreensão? Quando você tiver que retomar o texto, tiver que estudar, vai ser bem mais fácil compreender, vai ser bem mais fácil relembrar o que você tinha lido, o que você já tinha estudado, tá? Então, o gênero textual que nós estamos estudando ajuda muito nesse processo de aprendizado e esta habilidade de hoje também, tá? A partir de agora, façam a leitura dos textos assim. E eu tenho certeza que vocês irão aprender tudo que leem, tá bom? Vamos relembrar o nosso gênero textual, já estamos trabalhando ele há algumas aulas, não é? É o esquema. O que é esse gênero textual? O que é esse texto? Como é que eu reconheço, tá? O esquema, ele representa um esboço das ideias principais abordadas em um texto, permitindo ao leitor apreender de modo efetivo a mensagem nele contida. É por isso, gente, que eu falei para vocês que esse gênero casava muito bem com a habilidade de hoje, porque você lê o texto, grifa as partes essenciais e depois produz o esquema exatamente com essas partes essenciais que você reconheceu no texto, certo? E aí o esquema é exatamente esse modo de organizar as informações principais que a gente encontrou no texto, tá bom? Muito importante, ajuda demais, contribui na compreensão de vocês, no aprendizado. Vamos relembrar as características? Vocês ainda lembram? Olha só. Qual a importância e quais são as características do esquema? Ele serve para destacar os pontos mais importantes de um texto. A gente já viu, já até fez isso no texto que eu trouxe como exemplo hoje, não foi? Podem ser utilizados diversos símbolos na composição de um esquema, o que vai mandar aí a sua criatividade, e você tem que fazer de maneira que você compreenda depois o que você colocou ali naquele esquema, tá? Lembrando que o objetivo é facilitar a sua compreensão de um texto, de um assunto. Então eu vou produzir, não tem um jeito específico, obrigatório, uma regra a seguir para produzir o esquema. Vai depender da forma como você consegue absorver melhor o conteúdo, tá? Então você pode usar letras, você pode usar números, pode usar setas, círculos, retângulos, pode até desenhar também. Existem muitos esquemas que têm os desenhos que facilitam ainda mais a compreensão, tá bom? Apresenta o conteúdo de um texto de forma clara e objetiva. Claro, né, gente? Se o objetivo é facilitar a sua compreensão sobre o assunto que você está estudando, então eu tenho que produzir um esquema que seja claro, que seja bem objetivo, que seja bem direto, tá bom? Por isso que a gente trabalha com as partes essenciais do texto, tá? Ajuda na fixação dos conteúdos, por isso que ele é muito importante, por isso que eu pedi nas últimas aulas que vocês passassem a produzir esquemas, porque iria facilitar a fixação dos conteúdos que vocês estão estudando. E vale não só para a língua portuguesa, mas vale para as outras disciplinas que vocês estudam, tá bom? Pode ser do tipo linear, ok? Piramidal, em formas de pirâmide. Sistemático, é quando as informações estão organizadas em forma de um quadro. Eu uso bastante esse, tá? Mas aí vai depender muito de vocês. Vocês podem fazer mesmo seguindo ali numa linha horizontal, colocar o título, colocar os subtítulos e as informações. Lembra das aulas passadas que eu mostrei alguns exemplos para vocês? Mostrei só alguns exemplos. Aí vocês podem fazer da maneira que achar que fica mais fácil para vocês compreenderem o assunto. O importante é que você utilize as informações essenciais do texto para produzir o esquema, certo? E aí, explicado toda essa parte do nosso conteúdo, vamos a um exemplo de texto desse gênero. Estamos falando do gênero esquema e toda vez que a gente trabalha um gênero, eu trago um texto que seja exemplo desse gênero, tá? Para que vocês já tenham contato, já comecem a compreender melhor tudo isso que eu passei para vocês, ok? Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Eu trouxe este esquema aqui. Olha aí como ele está bem organizadinho, né?
Mas vocês podem fazer mesmo à mão, no próprio caderninho de vocês, sem dificuldade nenhuma. Na aula passada eu mostrei um exemplo mesmo feito à mão, tá? E nas próximas aulas eu mostrarei outro, tá? Mas vamos a esse aqui. A gente já percebe aí que o título está bem destacado, bem grande, né? Poluição, águas. É um texto que vai falar da poluição das águas, tá? Então a gente vai encontrar aqui nesse esquema as informações mais importantes sobre o texto do qual foi feito este esquema. Lembrando que o esquema sempre parte de um outro texto, né? De uma outra fonte de informações e de conhecimento, ok? E aí eu dividi aqui as partes dele para vocês visualizarem melhor, acompanhar aí na TV de vocês, tá bom? Primeira parte aqui é o que é, olha só. O que é a poluição das águas, né? E aí já tem aí a definição. Você pode fazer assim também no seu caderno. Poluição das águas é um tipo de poluição causado pelo lançamento de esgoto residencial ou industrial não tratados em cursos de águas, rios, lagos, mares, ou ainda pelo lançamento de fertilizantes agrícolas em quantidade demasiado alta que o corpo d'água não pode absorver naturalmente. A água não se recupera facilmente dessa poluição, tá? Em seguida, o que a gente tem? Um pouquinho aí das informações sobre como é a água no mundo, né? Como é que está distribuída. Então, olha só, o planeta Terra é constituído em grande parte por água. No entanto, 97% são salgadas e não adequadas ao consumo humano, à irrigação e nem aos animais. Dessa forma, restam somente 3% de água doce, mas desse percentual, somente cerca de 0,8% estão disponíveis para nosso consumo. Entretanto, uma parte desse percentual encontra-se poluída e uma grande parcela está nos polos, congeladas. Por isso que não tem como a gente usar, certinho? Então aqui eu já tenho um esboçozinho com as informações mais importantes, essenciais aí sobre a questão da água no mundo. O que tem mais lá no esquema? Mais informações sobre a poluição, o elevado número de habitantes presentes no planeta, grandes índices de urbanização associados ao intenso consumo das sociedades, atividades produtivas e falta de medidas ambientais que possam poupar um elemento natural indispensável à vida, que é a água, são alguns dos fatores ou agentes que afirmam a possibilidade de faltar água em médio prazo no mundo. Então aí ele foi listando, né? Quais são os fatores, quais são os agentes que contribuem ali, que afirmam a possibilidade de um dia faltar água, né? E aí ele ainda diz que em médio prazo, por isso que a gente deve poupar, né? Usar com responsabilidade. E ele lista aí, ó, o primeiro, elevado número de habitantes presentes no planeta. Depois, grandes índices de urbanização associada ao intenso consumo das sociedades, atividades produtivas e falta de medidas ambientais que possam poupar a água, né? Então daí a gente já percebe. O que tem mais nesse esquema? As formas de poluição, né? A poluição das águas é proveniente de várias origens. Dentre muitas, as principais são poluição industrial, a maioria das indústrias não faz o tratamento de seus dejetos, sumos agrícolas, na atividade agrícola são usados diversos agrotóxicos e fertilizantes, e esgoto doméstico. Esse tipo de poluição das águas acontece muitas vezes pela omissão do Estado. Tem mais alguma coisa ou fechou? Fechou o nosso esquema, né? Então, olha isso. Vamos só observar ele aqui na íntegra. Então, tá aí o título e tem do lado as informações essenciais sobre o assunto, tá? Tudo que eu li, que foi que eu considero essencial, que eu considero importante, que eu não posso esquecer, eu anoto no esquema, tá? E aí você pode fazer nesse modelo ou em qualquer outro modelo, tá? Ou da forma que você considerar mais fácil de aprender, de compreender o assunto, de apreender o assunto, né? Guardar ali na sua cabecinha para nunca mais esquecer. Então, analisamos o texto, fizemos a leitura. Agora vamos a umas questões para trabalhar a nossa habilidade e o nosso gênero textual também, certinho? Vamos lá, ver se vocês ouviram e leram aí com atenção o texto e prestaram atenção em tudo que eu falei para vocês sobre esse assunto? Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a leitura do esquema, é possível identificar as partes essenciais do texto.
Como a gente está trabalhando com o gênero esquema, quais são as partes essenciais de um esquema? O que um texto tem que ter para ele ser considerado ali um esquema, tá bom? São elas, letra A, título, subtítulos e as demais informações. Letra B, título e imagens. Letra C, títulos, subtítulos, imagens e demais informações. As informações acerca da poluição das águas. E aí, o que vocês consideram parte essencial do texto esquema que a gente acabou de ler? Para quem disse título, subtítulo, imagens e demais informações, acertou. Não é exatamente isso que a gente vê aqui, pessoal, no texto? Olha só. O título, poluição das águas, não é? Os subtítulos, o que é água no mundo, poluição, formas. Além disso, nós temos uma imagem que contribui ainda mais para a compreensão do assunto, né? Vocês podem desenhar, podem colar imagens, fica a critério de vocês. Além desses elementos, a gente tem as demais informações, né? A definição de poluição das águas, informações sobre como que é a água no mundo, né? Como é que ela está distribuída, os tipos de poluição, as formas de poluição, ok? Então, essas são as partes essenciais do texto que nós estamos estudando, que é o esquema. Então, acertou aí quem marcou a letra C. Vamos para a próxima? Qual a importância da imagem no esquema? Acho que eu acabei de falar sobre isso, não é? Tem importância uma imagem no esquema? Tem, não é? É muito importante. Mas qual a importância? Ela só foi usada para deixar o esquema bonito? É para isso? Ela foi utilizada para ilustrar melhor como acontece a poluição das águas? Ela só foi utilizada porque o autor do esquema achou que seu texto ficaria melhor com ela? Ou ela foi utilizada para mostrar que a água é um recurso abundante e por isso não tem problema poluir? E aí, o que vocês marcaram, pessoal? Se eu voltar aqui rapidinho para vocês, a imagem aí que foi utilizada, pronto, esta bem aqui, dá para ver aqui nesse pedacinho do esquema. No subtítulo, o que vai falar da definição, né? O que é a poluição das águas? Então, o texto verbal diz que é um tipo de poluição causada pelos lançamentos de esgoto residencial e industrial não tratados em rios, em lagoas, em mares, tá bom? E aí a imagem, se você for olhar a imagem mostra exatamente o texto verbal, não é? Ele está mostrando uma água aí recebendo poluição, não é? Sendo poluída. Então, a imagem tem uma importância aqui, ela reforça ainda mais o que o texto verbal está dizendo, tá bom? Então, ela tem uma importância. E aí, o que vocês marcariam? Para quem marcou a letra B, acertou. Ela foi utilizada para ilustrar melhor como acontece a poluição das águas. Não é isso que a gente acabou de ver? O texto define, diz o que é a poluição das águas. E embaixo, quem produziu colocou uma imagem representando, ilustrando melhor ainda como acontece a poluição das águas. Então, essa é a importância. Posso pôr imagem nos meus esquemas? Pode. Sou bom em desenhar, então desenha. Não sou bom em desenhar, mas você pode recortar uma imagem, procurar uma imagem e colocar, que facilita ainda mais. É obrigatório ter imagem? Não, mas se você utilizar, ilustra melhor o que você está querendo passar, tá? Facilita ainda mais a compreensão. A gente consegue aprender vendo muito as coisas, tá? Então, as imagens contribuem e ajudam. Vamos para a terceira? A terceira diz assim: segundo o esquema, existem várias formas de poluição das águas. As principais são... Aqui é quando eu percebo se você ouviu o texto com atenção, leu o texto com atenção. Então, quais são as principais formas de poluição? Poluição industrial, sumos agrícolas e esgoto doméstico. É isso que está lá no esquema? Dejetos industriais, poluição industrial e omissão do Estado. Letra C, omissão do Estado, poluição industrial e fertilizantes. Ou letra D, agrotóxicos, fertilizantes e esgoto doméstico. Olha, nesse tipo de questão a gente percebe a importância do esquema. Imagine que o professor mandou você estudar esse assunto e aí depois ele iria fazer umas questões com vocês sobre o assunto. Se você fez o esquema, é só voltar lá no esquema que você encontra a resposta direitinho com muita facilidade. Vou só mostrar para vocês. Aqui, as formas de poluição.
A poluição das águas é proveniente de várias origens. Dentre muitas, as principais são poluição industrial, sumos agrícolas e esgoto doméstico. Tá? E tem aí descrevendo um pouquinho sobre eles. A poluição industrial. A maioria das indústrias não faz o tratamento de seus dejetos. Sumos agrícolas. Na atividade agrícola, são usados diversos agrotóxicos e fertilizantes. Esgoto doméstico. Esse tipo de poluição das águas acontece muitas vezes pela omissão do Estado. Então, quais são as formas? Poluição industrial, sumos agrícolas e esgoto doméstico. E esgotos domésticos, não é isso? Vamos ver aqui. Alternativa correta, já viram aí, não é? Sem dificuldade nenhuma. Poluição industrial, sumos agrícolas e esgoto doméstico. Viu como facilita até na hora de responder as questões que os professores de vocês pedem? Comecem a fazer os esquemas que vai ajudar bastante, tá? E aqui uma quarta questãozinha. A leitura do esquema revela alguns fatores ou agentes que afirmam a possibilidade de faltar água em médio prazo no mundo. Assinale a alternativa que não corresponde a esses fatores e agentes. Gente, quando você vai lendo aqui, você já diz, eu vi lá os fatores e os agentes. Aí você já vai logo e marca a alternativa que tem, não é? Mas tem que ler o enunciado com muita atenção. O enunciado quer que você marque a alternativa que não corresponde a esses fatores e agentes, tá bom? Ele quer o que não faz parte aí. Então vamos ler? Elevado número de habitantes, isso é um fator, isso é um agente que contribui aí para essa falta de água em médio prazo? Grandes índices de urbanização associados ao intenso consumo das sociedades, atividades produtivas e falta de medidas ambientais que possam poupar a água, a iniciativa das indústrias de fazerem o tratamento de seus dejetos? E aí? Para quem lê o texto com atenção, ouviu o texto com atenção, sabe que todas as alternativas aqui estão lá, exceto a letra D. A iniciativa das indústrias de fazerem o tratamento de seus dejetos não é um fator, não é um agente que possibilite ali a falta de água em médio prazo. Na verdade, vai contribuir para que isso não aconteça, certo? Então, vocês entenderam aí? É uma pegadinha essa questão. Mas eu acredito que vocês tenham acertado porque leram e ouviram a leitura com muita atenção, não é isso? Então, deu para compreender direitinho, pessoal? Relembraram aí o que é o esquema, como que ele é organizado, como é que ele é estruturado, quais são as suas características e viram a importância da nossa habilidade de hoje de destacar as partes essenciais do texto, depois produzir o esquema para facilitar a sua compreensão? Ótimo, maravilha! Então a gente fica por hoje, por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!